E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Satellite Service. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de eletrônica básica. Eu tô um pouquinho atrasado aí que eu tô com um monte de tarefa para resolver, mas antes tarde do que nunca vamos dar continuidade aí. Essa é a aula 4. Nós vamos falar um pouquinho sobre os materiais condutores isolantes. São materiais básicos e necessários para o correto funcionamento de qualquer aparelho, seja eletrônico, ferramentas, tudo que envolve parte elétrica e eletrônica depende dos materiais condutores isolantes. Os materiais condutores isolantes são materiais elétricos que se comportam de maneira oposta em relação à passagem da corrente elétrica, ou seja, enquanto um permite a movimentação dos elétrons, ou seja, permite a passagem de corrente, o outro, no caso isolante, ele dificulta essa movimentação dos elétrons, ou seja, não permite a passagem da corrente. Está aí a definição: material condutor e material isolante. O condutor conduz eletricidade, o isolante não conduz eletricidade, ou seja, ele isola o contato, no caso humano, de um choque elétrico ou de um acidente com um choque elétrico. No nosso cotidiano, hoje, a gente está envolvido em vários elementos que são condutores elétricos e isolantes elétricos. Por exemplo, o plug de um televisor, por exemplo. Ali você tem o fio, que é coberto por um material isolante, que é o plástico. Você tem o fio, que é coberto por um material isolante, que no caso é o plástico, e internamente você tem um material condutor, que é o cobre, que permite a passagem da corrente elétrica da tomada para o aparelho, mas ao mesmo tempo o material isolante evita que você, ao tocar na tomada ou tocar no cabo, você leve um choque elétrico ou sofra um acidente. Então tá aí a diferença entre condutores e isolantes. A gente pode considerar um condutor elétrico todo material que possui excesso de elétrons em sua camada de valência. A camada de valência é a parte que compõe esse material denominado condutor. Esses elétrons presentes na camada de valência são denominados de elétrons livres, e a força de atração entre esses elétrons em seu núcleo é tão pequena que permite com muita facilidade a movimentação da corrente elétrica por esse material, o que tornando essa substância que forma o condutor, ele um bom condutor de eletricidade. Em modo geral, a maioria dos metais, todos eles são excelentes condutores de eletricidade, sendo que um condutor, ele para ser um material, para que ele possa conduzir facilmente a corrente elétrica, ele precisa que ele tenha uma resistência baixa. Quanto mais baixa for a resistência do material que ele é feito, maior será a condutividade da eletricidade por esse material. Ou seja, quanto menor for a resistência, maior será a diferença de potencial aplicada a esse condutor. E nesse caso, a corrente vai fluir nesse condutor com mais facilidade. Se a gente lembrar das aulas passadas, a lei de Ohm diz que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Ou seja, a maior parte dos condutores são metálicos, porque a composição de que eles são feitas propicia uma baixa resistividade, o que torna eles perfeitos condutores de eletricidade. A gente tem como exemplo o cobre e o ferro, que são os mais comumente utilizados para a condução de eletricidade. A resistividade ela é a unidade para se medir a oposição do material que é feito o condutor em relação ao fluxo da corrente. Esses materiais condutores, como a prata e o cobre, eles são um dos melhores materiais e apresentam a menor resistência com relação à passagem da corrente. Aí a gente está mostrando a tabela para você aqui, ó, em que eu apresento os tipos de materiais em que o condutor é fabricado, e aqui do lado da tabela de cada material tem a sua resistividade.
possível. Quem assistiu a aula aí sobre unidades de medidas viu que eu expliquei essas potências aqui, ó, potências negativas. Para facilitar a multiplicação, você vai correr a vírgula para a esquerda e acrescentar 0, ou seja, eu tenho 1,6 vezes 10 a menos 8. Se eu for multiplicar isso, eu tenho aqui 1,6, eu vou correr a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu vou botar 0,70 na frente, ou seja, a resistência ômica da prata é de 0,00016, ou seja, é bem baixa mesmo. Em segundo lugar, nós temos o cobre, que tem 1,7 vezes 10 a menos 8. Aí você me pergunta, pô, se a prata é melhor condutor de eletricidade do que o cobre, por que os fios elétricos são feitos de cobre? A resposta é fácil. A prata ela é muito mais cara do que o cobre, o que tornaria inviável fabricar um fio usando como matéria-prima do condutor elétrico a prata. O fio ficaria muito caro. Ele é fabricado, mas é fabricado para determinados tipos de aparelho que necessitam de baixíssima resistividade para a condução elétrica. Comumente é utilizado o cobre. Todos os fios que você vai comprar para fazer a rede elétrica da sua casa ou ligar um equipamento, fazer uma extensão, todos eles são fabricados à base de cobre, por ser mais barato para a produção e torna o preço acessível a todos. O ouro ele é muito utilizado, você vê que ele já apresenta a resistividade maior. Ele apresenta a resistividade maior, porém continua sendo um excelente condutor de eletricidade. Porém, ele é menos suscetível a intempéries do tempo, certo? Você sabe que o cobre, querendo ou não, ele acaba oxidando. Se você deixar um fio exposto ao tempo, quando você for descascar esse fio, você vai ver que ele vai estar todo preto por dentro, porque ele é suscetível à oxidação. O que não ocorre com o ouro. O ouro ele não sofre com intempéries do tempo, ou seja, ele não oxida, ele não faz nada. O ouro ele é muito utilizado, deixa eu passar aqui para o outro lado, quando eu explico isso, ele é muito utilizado para fazer as interligações internas de microchip. Ou seja, você vai comprar um CI para fazer uma montagem ou fazer a manutenção de equipamento, então você pode ficar sabendo que aí você vai ver aqueles terminais de ligação do CI. Internamente daqueles terminais para o chip, as ligações são feitas por um fio de ouro bem fininho, porque aí você pergunta, mas está dentro do invólucro e pode acontecer, ele não vai estar em contato com o tempo, para que usar o ouro? Porque não usar cobre, ele não vai oxidar. Mas aí tudo depende, temperatura, excesso de corrente. O cobre, quando é submetido a um excesso de corrente, ele tende a aquecer, mudar de cor, ficar preto. Aí com o ouro esse tipo de coisa não acontece. Por isso comumente quase 100% das produções de microchip, transistores, as interligações internas do microchip ou do componente com os terminais externos é feito com fio de ouro. Você percebe que até os terminais de fora, que são feitos de um tipo de metal, ele acaba oxidando com o tempo, de ferrugem. Uma vez você pega um aparelho muito antigo, você vai olhar o terminal, pega um componente, ele rompe todo, porque o terminal está todo corroído, os terminais. Então a parte interna é feita com fio de ouro, mas a parte externa já usa um terminal de metal, não lembro agora o nome do metal agora, que permite mais facilmente soldagem. E também para não encarecer muito o componente, se as pessoas pegassem um componente aí com fio de ouro, que ia ser nego roubando o equipamento aí só para tirar os terminalzinhos dos componentes para poder derreter e vender, ia ser complicado. A resistência desse material com uma seção transversal regular pode ser calculada pela seguinte equação: R, que é a resistência, é igual a P é a resistividade do material, vezes L é o comprimento e a área de seção transversal. Olha a figura aqui embaixo, ó. Eu tenho P, que é a resistividade, ou seja, toda a resistividade
material, né? Onde você corre a tabela lá, lembra que 0,000 vezes L, que L é o comprimento, ou seja, o comprimento desse condutor, sei lá, 1 metro, 2 metros, você vai botar agindo, e A é a área transversal, ou seja, a seção que dá toda, por exemplo, se ele tem 6 mm, se ele tem 4 mm, 3 mm, você faz a conta para saber a toda a resistividade desse material. E complementando o que eu disse também, se uma resistividade do material é extremamente pequena, melhor será a condução da corrente elétrica e consequentemente a oposição da mesma. Como eu expliquei na aula anterior, deixa eu voltar aqui, passei. Expliquei numa das aulas aí sobre isso, falando sobre eletricidade. Quanto maior for o comprimento do fio condutor, maior será a resistividade desse condutor, a resistência, maior será a oposição à passagem da corrente. Então, está tudo relacionado. Quanto maior o comprimento, maior será a resistência, maior será a oposição à passagem da corrente. Haverá perdas, aquecimento e tudo mais. Assim como eu expliquei naquela aula. Os tipos de condutores. Os condutores eles podem ser classificados em 3 tipos: sólidos, líquidos e gasosos. Então, para os tipos sólidos, também chamados de condutores metálicos, caracterizam pelo movimento dos elétrons livres, ou seja, os fios elétricos, a barra de ferro, qualquer coisa sólida que seja metálico dentre aquelas tabelas, dentre os materiais que eu apresentei naquela tabela, tende a caracterizar pelo movimento fácil dos elétrons livres, ou seja, são bons condutores de eletricidade, e também são forte tendência de doar elétrons, ou seja, podem citar, nesse caso nós podemos citar os tipos condutores, as bobinas que enrolam os motores e muitos outros materiais que podem ser utilizados como condutores de eletricidade, ou seja, qualquer coisa sólida classificada dentro daquela tabela, prata, ouro, metal, carbono, são bons condutores de eletricidade classificados como condutores sólidos. Nós temos os tipos de condutores líquidos, também são chamados de condutores eletrolíticos, porque se caracterizam pelo movimento de cargas positivas, que são os cátions, e as negativas, que são os ânions. Essas movimentações elas ocorrem em sentidos opostos, e essa movimentação que cria a passagem da corrente elétrica. A água, por exemplo, é um condutor de eletricidade. Não é um condutor perfeito, mas ele é um condutor de eletricidade. E aí, se a gente acrescentar à água um sal comum que a gente usa na cozinha, quando ele se diluir dentro da água, aí sim ele vai permitir com muita facilidade a passagem da corrente elétrica, porque moléculas do sal começam a se separar e se dissociam. Nesse caso, formam os íons. Esses íons é que são responsáveis pela condução elétrica dos líquidos. Você pode fazer uma experiência aí com cuidado, é claro. Pode usar um interruptor, um plug elétrico, bota uma lâmpada e encaixa os 2 fios dentro de um copo de água, por exemplo. Ela não vai acender. Então, à medida que você for acrescentando sal, vai chegar uma medida que ele vai acabar acendendo a lâmpada. E nós temos os gasosos, né? Na maioria das vezes, os gasosos são utilizados... deixa eu falar uma coisa. Existem alguns líquidos... Veja bem, existem alguns líquidos que são utilizados como isolantes. O óleo, alguns outros tipos, por exemplo, tem alguns transformadores de alta tensão que trabalham pendurado nos postes. Eles utilizam um óleo como isolante, tá? Isolante entre as bobinas do transformador, e ao mesmo tempo produzem o resfriamento do mesmo. Então não são todos os tipos de líquidos que são condutores de eletricidade, tá? São alguns que são. Então, voltando para os gasosos, que também são chamados de condutores de terceira classe, eles se caracterizam pelo movimento de cátions e ânions, quase praticamente como ocorre com os líquidos. Mas ao contrário do que ocorre com os condutores líquidos, a energia neles só é produzida através do choque entre as cargas e não de forma isolada. Os gases em geral são isolantes, a maioria deles se comportam como isolantes, mas quando ocorre o processo de ionização,
eles se tornam condutores. Um exemplo para você desse tipo de gases que, quando ionizados, se tornam condutores, eu posso citar para você o sódio, o fósforo e o mercúrio e o neon. Você já deve ter visto algumas, não sei se você já teve a oportunidade de abrir uma régua dessas de tomada, que às vezes vem com uma luzinha vermelha dentro. Se você já teve a oportunidade de manchar, você vê que dentro tem uma lâmpadazinha com dois metaizinhos, que à medida que a corrente elétrica atravessa ele faz com que o gás se ionize e ele se acenda. Então, um tipo de exemplo, dentro daquela lâmpadazinha tem um neon ou um gás mercúrio, que quando sofre a passagem da corrente elétrica, ele se ioniza e ao mesmo tempo permite a passagem dos elétrons entre um terminal e outro, e acaba produzindo aquele feixe de luz que você consegue chegar por fora da réguazinha. Agora que a gente viu os materiais condutores, vamos falar um pouquinho dos materiais isolantes. Como o próprio nome deixa de esclarecer, o material isolante é todo material que não permite a passagem da corrente elétrica, ou seja, eles não possuem elétrons livres em quantidade suficiente ou quantidade pequena que passa a ser desprezada pela corrente elétrica de maneira que não permite a passagem e a circulação dela por esse condutor. Também são chamados de dielétricos. Dentre os tipos de materiais isolantes, a gente pode citar o isopor, a borracha, a madeira seca. Eu falo seca porque a madeira molhada, como eu falei antigamente, a água ela acaba produzindo eletricidade, ela é líquida, conduz eletricidade. Se chega de pequena forma, circula uma pequena corrente, mas permite, ou seja, a madeira tem que estar seca. Se for molhada, não funciona como isolante. O vidro e muitos outros. Temos a mica, que é utilizada muito em eletrônica para isolar o transistor da carcaça onde ele é fixado. A gente vai ver isso mais para frente quando a gente estiver estudando os transistores. Existem diversas ferramentas de eletrodomésticos equipados em nossas residências, em nossas oficinas, que eles são equipados com materiais isolantes elétricos. Por exemplo, se você tem uma furadeira na sua oficina, você nela tem a carcaça, né, que ela se comporta, além de servir para você pegar a ferramenta, ela se comporta como um isolante elétrico, porque você toca como ela é de plástico, você toca na carcaça dela, você não toma choque, porque o equipamento interno é isolado pela carcaça. O fio elétrico que chega até para passar a alimentação da ferramenta da furadeira, ela é isolada com plástico, você não tomar choque. O plug que você toca para encaixar na tomada, ela é isolado com plástico. Ou seja, dentro nós temos o botão de ligar também da furadeira, que ele funciona como um material isolante, ele tem plástico para você não tocar. Dentro estão as partes condutoras, né? São os materiais condutores de eletricidade que faz o contato para a furadeira funcionar, mas lá de fora você tem os plásticozinhos que são materiais isolantes. Ou seja, você aperta o botão para acionar a furadeira, você não toma choque. Por quê? Porque ela está revestida com material isolante. Ou seja, no nosso cotidiano, uma geladeira, um fogão, um micro-ondas, uma televisão, ou seja, a maioria das coisas que a gente tem contato no nosso dia a dia estão formadas por materiais condutores e por materiais isolantes. Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre os supercondutores. Os supercondutores, eles são determinados materiais que transportam energia elétrica praticamente sem dispersão, ou seja, ele é formado por um material que tem baixíssima, mas praticamente quase nula resistência elétrica, resistência com relação à passagem da corrente elétrica. Ou seja, a cidade consegue circular por esse condutor de forma mais livre possível e praticamente não ocorrem perdas por esses supercondutores. Ou seja, você pode transportar qualquer tipo de corrente elétrica, ele vai passar com muita facilidade e você não vai ter nenhum tipo de perda. Sendo que essa supercondutividade ela está correlacionada com o aumento ou a diminuição da temperatura desse condutor. Quando há um aumento na sua resistência elétrica, por exemplo, digamos que a gente pegue um condutor e a gente aumente a temperatura dele.
Nesse caso, em alguns tipos de materiais, você aumentando a temperatura, você consegue aumentar a resistência elétrica dele e bloquear a passagem da corrente elétrica. E ao mesmo tempo, quando você diminui a temperatura dele abaixo de zero, por exemplo, você consegue fazer com que ele consiga, vou ter até a foto aqui, ó, você consiga que ele atinja uma resistência praticamente nula, de quase próximo do zero absoluto, onde é possível fazer a condução da eletricidade de forma mais rápida, tranquila e sem nenhum tipo de perda. Em outras palavras, a gente pode dizer que os elétrons livres dessas substâncias, nessa situação, podem se deslocar livremente através de uma rede cristalina. Para isso, foi observado que alguns tipos de materiais se encaixam perfeitamente nesse tipo de aplicação, como por exemplo o mercúrio, o cádmio, o estânio e o próprio chumbo. O estânio, que é a solda que a gente usa para fazer a solda dos componentes, ele pode ser considerado como um supercondutor. Ou seja, depois que você solda, ele derrete. Depois que ele esfria, ou seja, ele apresenta uma resistência praticamente nula. Ou seja, ele está ali, está soldando o componente na placa, mas praticamente não influencia no funcionamento do equipamento, da passagem da corrente elétrica, porque ele foi desenvolvido justamente para isso. A temperatura na qual essas substâncias se tornam supercondutoras ela é denominada temperatura de transição. Essa temperatura varia de material para material, como eu falei anteriormente. Para o mercúrio, por exemplo, ela é igual a 4K, enquanto para o chumbo ela chega a cerca de 7K. Já foram sintetizadas cerâmicas, ou seja, cerâmica, né, que é considerada material isolante, que a temperatura bem elevada, ou seja, acima de 5K, ela acaba se tornando semicondutoras. E praticamente quando ela aquece, né, a cerâmica, eu não sei como é que funciona o processo, sei que quando ela aquece, ela acaba se tornando uma excelente condutora. Algumas aplicações que a gente pode utilizar com os supercondutores: conduzir a eletricidade sem perder energia, como eu falei anteriormente, porque se ela apresenta resistividade nula, ou seja, ela não interfere na passagem da corrente, você não tem perda. Não produzem calor, ou seja, o que implica na redução excessiva de circuitos elétricos. Grande habilidade de gerar campos magnéticos poderosos, ou seja, esses super ímãs, né, que usam para, sei lá, levantar carro, levantar carga, elas são fabricadas com esses supercondutores. Ou seja, por isso que não é um equipamento barato, um equipamento caro. E também são utilizados para criar chaves supercondutoras, ou seja, a gente vai ver isso mais pra frente quando eu fizer uma aula sobre componentes sobre eletrônica industrial. Eu vou apresentar alguns componentes que se enquadram nessas chaves supercondutoras. Isso é um pouquinho mais para frente, tá? Vai demorar um pouquinho, ainda tem muita coisa para apresentar para vocês e à medida do meu tempo eu vou apresentando aí. Então, assim a gente chegou ao final dessa aula 4, onde nós falamos um pouquinho sobre os materiais condutores isolantes, que fazem parte do cotidiano da nossa vida. Na aula 1 nós falamos um pouquinho sobre energia elétrica, como ela surgiu, como é produzida, como é transmitida até a nossa residência. Na aula 2 nós falamos sobre as grandezas elétricas, que é corrente, tensão, resistência. Na aula 3 nós falamos das unidades de medidas, como fazer os cálculos de potência, submúltiplos e múltiplos. E na aula 5, que é a próxima aula, nós vamos começar a dar início ao estudo dos componentes em si. E um dos primeiros componentes que nós vamos estudar são os resistores, que foram os primeiros componentes criados para utilização com eletrônica, elétrica e etc, etc, etc. Beleza? Então um abraço a todos aí e até a nossa próxima aula. Se gostou de nosso vídeo, não deixe de dar aquele joinha para ajudar nosso canal. E se inscreva para receber as novidades. Até o nosso próximo vídeo.